perguntas, né? Vamos tentar extrair alguma coisa do infectologista Paulo Ozon, que está com a gente aqui. Ô, doutor Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, viu? Boa tarde, Ju. Boa tarde, pessoal que está participando do programa. Prazer em tê-lo aqui no programa. Então, é o que eu tenho falado aqui, sabe, doutor Paulo, tudo que a gente sabe parece que não sabe muito, né? Cada dia é uma novidade em função. Agora, há cerca de uma semana, começou-se com essa história de que quem é assintomático não transmite a doença. E estávamos todos felizes com isso. De repente, a OMS recua nisso. O que o senhor pode falar para a gente sobre esse assunto em específico? Olha, esse modelo de doença, que é o coronavírus Covid-19, ele pertence a modelos que a gente tem, outros modelos, né? Então, essa transmissão, ela é muito mais efetiva quando a pessoa está doente. É muito simples para explicar isso. Sim. Porque a população viral de uma pessoa doente é muito grande. Enquanto que outras pessoas que só entram em contato com o vírus, eles acabam ficando imunizados e não são transmissores importantes. Né? Deixa eu tentar ver se eu entendi, doutor Paulo. Quem tem a Covid-19 no corpo, mas não manifesta a doença, essa pessoa tem uma carga viral mais baixa, seria isso ou estou enganado? Tem uma carga viral praticamente desprezível. Isso é um modelo que serve para outras doenças também. Sim. Entendeu? Quem transmite assim para bastante pessoas é quem está doente. Tem um trabalho feito no Japão mostrando que uma pessoa que espirra, ela chega a deixar em suspensão partículas muito pequenas de saliva que atingem até 10 metros de distância. Então, num espaço fechado, é muito fácil você pegar uma doença como coronavírus se você tiver o coronavírus em suspensão. Agora, a pessoa que não tem doença, ela tem uma carga viral praticamente desprezível e não é um transmissor importante. Mas ela é portadora do vírus da Covid. Se ela for fazer o exame, vai constar que ela tem a Covid-19, embora não se manifeste. Não, não obrigatoriamente. Sim. Porque a população é baixa. Então, quando você vai fazer o exame, você vai pegar um cotonete, vai introduzir pelo nariz ou pela garganta e pode dar um falso negativo. Entendi. Eu vou deixar o nosso WhatsApp liberado para o pessoal, tá aí já na tela para você, 11 999791319. Agora, doutor Paulo, nós temos muitas polêmicas em relação aí, não polêmicas, a gente está lidando com um vírus que realmente ele mudou drasticamente a rotina de todos nós. E o que eu percebo, a gente que vem acompanhando diariamente essa enfermidade, o número de casos que vem aumentando, eu vou até trazer uns dados aqui, ó. Hoje, no Brasil, nós temos 747.561 pessoas infectadas pela Covid-19, temos 325.602 pessoas que se recuperaram da Covid e óbitos nós temos 38.701 mortos. Em São Paulo, 123.483 pessoas com 8.276 óbitos. Qual que é o pensamento que eu tenho tido, doutor Paulo, em relação a isso? Começaram com a taxa de isolamento, a fazer o isolamento social, foi começado aqui no estado de São Paulo e no Brasil também, a partir do dia 17 de março, 20 de março mais ou menos. E aí a gente tinha aquela expectativa de que o auge seria março, abril, né? Aí passou abril, não tivemos o pico da doença. Aí abril, maio, passou maio, não tivemos o pico da doença. O que aconteceu? A população foi se desgastando, a economia quase que zerando, muitas pessoas passando muitas dificuldades. Aí chegamos em junho, onde nós temos hoje uma taxa de infecção altíssima, e agora a população começa a ser liberada a sair às ruas. Não é meio antagônico isso, doutor Paulo? Olha, tem várias coisas, várias informações erradas, inclusive, por parte da Organização Mundial de Saúde. Desde a comunicação de casos feitas pela China no começo de janeiro, que não foram repassadas para outros países. Houve também a informação da Organização Mundial de Saúde que não deveria usar máscara, depois usa máscara. Outra informação também a respeito da hidroxicloroquina, que foi publicada em uma revista americana,
um trabalho sem credibilidade. Sim. Depois volta dizendo que o trabalho, as revistas importantes, como o Lancet, como a New England Journal of Medicine, simplesmente pediram desculpas por terem publicado uma pesquisa que não tinha a menor validade. Não, e se a gente for tocar no assunto da OMS, a OMS soltou algumas normas, depois volta atrás, parece que eles bateram bastante cabeça em relação a isso, e quem está no meio disso é a população mundial. Porque nós ficamos aguardando as determinações da OMS, inclusive os políticos do Brasil, da federação, dos estados, também ficam ansiosos para poder até tomar suas medidas nos seus estados. E o pessoal vai batendo cabeça e quem sofre com isso é a população não só do Brasil. Se a gente for perceber também, eu não sei se foi nos Estados Unidos, o número maior de infecções da Covid aconteceu dentro de casa. E aí as pessoas falam, não saiam para a rua. Então a gente fica meio que perdido, né, doutor? Sem dúvida, porque quem fica em casa, Júlio, não entra em contato com o vírus e nem pequena quantidade. O que faz com que as pessoas possam ficar resistentes, elas terem contato com uma pequena quantidade de vírus que está circulando e que não provoca doença, porque a pessoa tem uma resistência. Isso vai criando uma imunidade da comunidade. Então, o que acontece? Aquela briga vertical, horizontal. Né? O que faz? É vertical para uma determinada idade, que praticamente não tem risco, que é abaixo de 50 anos, e aquelas pessoas de risco poderiam eventualmente ficar em horizontal provisoriamente. Bem complicado isso. Está chegando uma mensagem para a gente aqui. Boa tarde, sou Beni Souza de Macapá, no Amapá. Coloca para a gente, por favor, no ar, Leitão. Parabéns pelo jornalismo. Dr. Paulo, infectologista, diz que o vírus pode ir até 10 metros. Já a maior infectologista diz que vai no máximo a 1 metro. Então, Beni, a informação que eu tive também é que ele vai até 10 metros no ar. Inclusive, nós até no começo da pandemia, está aí o questionamento do Beni lá do Amapá, né? A gente teve até no começo, no meio da pandemia, nós tivemos uma dúvida das pessoas que estavam correndo nas ruas, se poderia ser contaminado pelo suor também. Quando a pessoa começa a correr, ela pode sair. Mas começou a haver uma polêmica sobre isso também, doutor Paulo. As pessoas estavam meio que sem saber sobre isso, até que chegaram a uma conclusão de que não era possível a transmissão do coronavírus dessa forma. Pois existe um filme, um vídeo que os japoneses fizeram mostrando essas partículas de suspensão até 10 metros. Se você estiver num lugar fechado, essas partículas ficam em suspensão. E se tiver o vírus, você vai entrar em contato. Vamos lá, tem mais uma aqui, ó. Boa tarde. Qual o tempo que o vírus do Covid-19 permanece no papel, já que em vários lugares estão enviando apostilas impressas para os alunos? É a Valdirene Gomes, de Minas Gerais. Inclusive, o doutor Paulo, essa pergunta é bem interessante, porque a informação eu vou passar sobre o que... Acabou a bateria do nosso telefone aqui, está acabando. A informação que eu tive sobre a Covid ficar em objetos é de até 72 horas. O senhor tem alguma informação mais precisa sobre isso, do vírus permanecer vivo num objeto? Olha, isso é uma coisa muito discutível. Não se sabe ao certo, mesmo em outras epidemias como o H1N1, o quanto tempo o vírus consegue ficar numa superfície qualquer. Geralmente, quando é uma superfície seca e sem umidade e sem calor, dura poucas horas, entendeu? Mas tem muita gente dando palpite, até que dura 6 dias, por exemplo. Aí é para surtar a cabeça de quem está com medo disso, né, doutor Paulo? Aí... Não, e outra coisa, Júlio, que eu acho que é muito mais grave para a gente no Brasil, é o uso político que houve da epidemia. Infelizmente, isso é muito verdadeiro o que o senhor está colocando também. Isso é indiscutível. E nós somos colocados como massa de manobra no meio de tudo isso aí, viu? Essa é o bem da realidade. Quer ver, eu peguei uma informação aqui da OMS também, com relação ao uso de máscaras, e eu quero até saber se
se o senhor tem conhecimento disso, porque agora as máscaras de tecido, segundo a OMS, elas têm que ter 3 camadas e no meio dessa, a camada do meio seria uma camada de algodão, né? E parece que tem uma outra determinação da OMS também, que pessoas que são do grupo de risco, pessoas idosas, pessoas acima de 60 anos de idade e que têm algum tipo de enfermidade ou patologia, essas pessoas elas devem usar aquela máscara que eu acho que é a N95, salvo engano. Isso procede, doutor Paulo? Não, de forma alguma. Isso é uma coisa muito mais de fundo comercial que eu entendo do que outra coisa. A máscara, ela deixa com que, ela impede que você tenha um contato direto com o vírus. Então, a máscara permite a saída de ar por cima ou lateralmente. Quando eu falei que os japoneses fizeram aquela pesquisa que ficam partículas em suspensão, eram pessoas que espirravam ou tossiam. Então, no espaço fechado, aquilo pode durar horas em suspensão. Entendeu? Então, por exemplo, aí ficam esses detalhes, né, que as pessoas não conseguem absolutamente fazer e acaba atrapalhando. Então, fala que tem que usar máscara, depois não usa. Aí, que máscara que tem que usar? E aí vira um furdunço, né, como diria no interior, na O que está cabeça acontecendo. das pessoas que acabam entrando em pânico, né? Tem mais uma aqui, mais uma pergunta, essa aqui é do Código 65, deve ser Mato Grosso do Sul, não sei, vamos lá. Doutor Paulo, qual a sua opinião sobre o vírus? Ainda estamos num patamar alto de risco de contágio? Não, eu acho que nós estamos numa fase que já está descendente, né? Eu vou falar uma outra coisa que é de uma gravidade muito grande. Quando a China passou a contato que eles estavam tendo com o vírus, eles diziam que teria que, rapidamente, a pessoa que tivesse com dificuldade respiratória tinha que colocar tubo e colocar no aparelho. Na Itália e na Espanha, observaram que frequentemente pacientes morriam depois que ficavam no aparelho, porque a pressão do aparelho provocava ruptura em algumas partes do pulmão. Porque não era uma doença como tem H1N1, que é um tipo de pneumonia chamada intersticial. Na verdade, é uma formação de coágulo nos pulmões, no coração, fígado, rins. É uma coisa chamada coagulação intravascular disseminada. Então, na Espanha, começou-se a usar uma dose muito elevada de corticoide e na Itália usar heparina para evitar a coagulação. Com isso, melhorou bastante.